Começando o episódio 52 do Let's Data Podcast, onde trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e outras aleatoriedades da vida. Eu sou o Bernardo Lago e comigo aqui hoje está o Leon Solo. Muito boa tarde, Leon. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui no nosso episódio 52. O pessoal fica dando feedback positivo para esses episódios onde só estamos nós dois, Bernardo. Isso é um problema sério, porque a gente se empolga, fica feliz e quer falar mais do que o homem da cobra, né? Então, mais um episódio para a gente poder ajudar as pessoas. Mas, brincadeiras à parte, está muito feliz com o feedback desses episódios. E é bom que a gente vai poder trazer um pouquinho mais de conteúdo aqui pro podcast também, né? Que todo mundo sabe que a gente tá lá no Instagram, que a gente tá lá no YouTube. Eu acho que é legal da gente trazer esse tipo de conteúdo aqui também nos podcasts, nas principais plataformas. E hoje vai ser um assunto bem legal, né? Obviamente que a gente botou aí uma chamadinha bem legal, o clickbait funcionou, se você tá aí me ouvindo. Mas, brincadeiras à parte, é um episódio que ajudou muito na nossa carreira em vários projetos, né? Acho que todos os três, eu, Bernardo e Felipe, utilizamos essa metodologia no dia a dia, não é para inglês ver, não. Exatamente. Bom, e antes de seguir com o episódio, vamos aos os avisos finais, como são de praxe. O Let's Data Podcast é sempre cheio de muito bom humor e convidados top. Você pode escutar no YouTube ou nos players como o Spotify e o Apple Podcasts. Se você gosta do nosso trabalho, pedimos para avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, pois ajuda a comunidade a conhecer melhor o nosso trabalho e também deixa a gente ainda mais motivado para continuar com a produção do nosso podcast. As referências comentadas no episódio, como livros, pessoas e links, vão ser disponibilizadas no post no nosso Medium. Bom, e o tema de hoje é a melhor metodologia para a ciência de dados. Foi um clickbaitzão que a gente encomendou aqui da nossa equipe, vulgo eu, o Leon e o Felipe. E a gente queria falar sobre o CRISP-DM, o famoso CRISP-DM, que é uma metodologia que foi criada para mineração de dados. Nós temos um vídeo no canal que o famoso eu também apresento lá o que é a metodologia, vou passo a passo, mas aqui a gente vai discorrer e tentar trazer o mais palatável e mais aplicável possível cada etapa do processo. Bom, primeiro eu vou listar aqui quais são as etapas do processo, ou dessa metodologia, né? Que é, eu vou listar em português, que é o entendimento do negócio, 1. O 2 é o entendimento dos dados. 3, preparação dos dados. 4, modelagem. 5, avaliação. E 6, implantação, que é o famoso deployment. Então, em inglês, o business understanding, data preparation, modeling, evaluation e deployment. E a gente vai passo a passo nessa metodologia, começando pelo entendimento do negócio. E é uma coisa que a gente gosta de relacionar muito com o que a gente sempre prega aqui, né, Leon? Eu acho que cientista de dados tem que agregar valor ao negócio. E uma dos skills que a gente, pelo menos aqui, acha que o cientista de dados deve ter, que é entender do negócio, saber qual é o propósito da empresa, qual é o propósito daquele projeto que você está trabalhando. Então, não só para o CRISP-DM, a gente vai falar um pouquinho o que acontece nessa fase de entendimento do negócio, mas, claro, você saber para que você está implementando aquele projeto, ou pode ser um projeto de que no final virar um produto, pode ser um estudo com os dados que você tem disponível, pode ser várias coisas juntas. Mas você precisa sempre focar no que sua empresa ou hoje presta de serviço ou de produto, ou o que você vai oferecer no futuro é uma coisa que a sua empresa pode oferecer de uma maneira que seja escalável. Ou seja, tem que entender o que a empresa faz e o que a empresa tem disponível hoje, ou pode ter disponível no futuro, para poder fazer qualquer projeto de data science dentro da empresa. Né? Então, você tem que ter esse entendimento do que é um negócio, não só no CRISP-DM, mas eu queria trazer assim, amplamente, ou numa visão maior, olhando um pouco de fora, o cientista de dados tem que ter essa skill. Uma coisa interessante também dessa metodologia é porque do jeito que a gente vai explicar é como se a gente estivesse criando um projeto novo de ciência de dados, né? Que obviamente que é super útil e super aplicável, mas que o CRISP-DM não serve só para isso. Imagina que você está entrando numa empresa e você já vai entrar num projeto já em andamento. O CRISP-DM vai te ajudar até a entender melhor como é que é o projeto se você seguir o CRISP-DM também. Então essa parte é muito legal. Uma das coisas que eu mais gosto no CRISP-DM é que ele não deixa a gente esquecer de nada importante. Se você seguir ele à risca bem bonitinho, saber quais são as etapas dele bem detalhado, como a gente vai detalhar aqui, ele te ajuda a começar um projeto, que é para isso que ele foi criado, né? Se eu vou começar um projeto de ciência de dados, segue lá as etapas bonitinho. Ah, não, já entrei numa equipe, entrei num projeto que já está andando,
Como é que eu faço para poder entender melhor aquele projeto? Tenta seguir a metodologia e aquilo que já foi feito na metodologia, por exemplo, já foi feita a parte do entendimento do negócio, você vai tentar achar as documentações, tentar entender, responder as perguntas que você teria que ter respondido se você estivesse começando o projeto. Isso te ajuda, já me ajudou muito a entender projetos em andamento. Outra coisa que é importante, que é legal também, é que você consegue escrever artigos. Então, a gente vive falando para o pessoal, né, colocar artigo no Medium, no LinkedIn, ou mesmo artigos científicos. Os 2 artigos que eu publiquei de dados, eu segui o CRISP-DM, justamente para poder não esquecer de nenhuma etapa do projeto. Então, ele é muito útil para um monte, para uma variedade de coisas, porque senão o pessoal vai ficar achando, mas se eu entrei numa empresa e eu não vou começar nenhum projeto novo, então o CRISP-DM não vai servir para mim, só quando for começar um projeto novo. Mas, na verdade, ele serve para essa parte também de você conseguir entender, né, e você não pular etapas. Porque o que é o normal? A gente é louco com Scikit-Learn, TensorFlow, PyTorch. Você vai entrar numa equipe e você vai ficar doido para poder querer ver código e como é que estão as coisas, como é que está implantado, sem antes nem entender para que serve o projeto. Então você pode utilizar o CRISP também para isso. Por isso que a gente gosta tanto dessa metodologia, né, Bernardo? Exatamente, bem lembrado, Leão. Atropelei aqui as coisas, mas é exatamente o que devia ser dito no começo. Ele serve para te ajudar para saber onde você deve focar naquela etapa e o que você vai focar no futuro, pensando sempre o que vai ser feito no futuro e como é que você pode interligar isso com o que você está fazendo agora. Por exemplo, você está pensando agora para entender sobre a aplicação do negócio. E você pode pensar também para que é aquele projeto, quais são os critérios de sucesso, que tudo é definido nessa etapa, né, do entendimento do negócio. Quais são os critérios de sucesso, que quer dizer o que vocês querem definir como, por exemplo, limites de acurácia. Eu vou chutar aqui palavras. Limites de acurácia que vocês vão trabalhar. E quem não sabe o que é acurácia é quanto o modelo explica uma base de dados. Então, proporcionalmente, o quanto que aquele modelo está acertando dos valores previstos e dos valores reais. E você vai tratar de contingenciamento de pessoas, contingenciamento de recurso de máquina, de processamento, vai falar sobre objetivos do processo e vai fazer um planejamento estrutural geral daquele projeto, onde todas as equipes geralmente sentam. E a gente falando assim como empresa, né? Mas imagina que você é uma pessoa só, está escrevendo está fazendo um estudo. Naquela hora você vai pensar, quanto tempo que eu espero que eu vou aplicar naquela tarefa ou naquele projeto, em cada etapa, o que eu espero que aconteça, tendo mais ou menos uma ideia do que é que eu quero fazer, o que eu posso fazer, saber se eu posso fazer também aquela coisa. Isso é até muito bom para estruturar, como o Leão falou, né? Estruturar o seu artigo fica muito bem lógico, fica muito lógico para saber cada etapa eu estou fazendo isso, estou fazendo limpeza de dados, estou estudando o que eu quero com aquele projeto, como é que eu sei que aquele projeto vai ser bom ou não no final, os resultados que eu tenho, se são bons ou não. Se não forem bons, como é que eu faço para medir, para melhorar ou tentar melhorar e tal. E essa é a etapa do entendimento do negócio, né? Como eu falei no início, você tem que definir que aquele projeto, se você está numa empresa, faz sentido para aquela empresa, né? Se é um projeto que já existe o produto, ou você quer melhorar o produto, ou você quer criar um produto novo, saber que vale a pena, como eu falei, você saber quem é que vai trabalhar naquele projeto, quem que vai reportar a quem, e é um paralelo muito grande com você fazer o gerenciamento de uma empresa, né? É uma microempresa ali, uma equipe dentro da empresa grande que você faz essa aplicação dessa metodologia para poder implementar e para poder pôr em prática os projetos. E a gente fala tanto na empresa quanto na pesquisa acadêmica, ou como num projeto pessoal, para você que está estudando. Não é um solo. No meu caso, chegou a ser tão ridículo que se vocês procurarem o meu primeiro paper lá que eu publiquei, o nome das sessões é justamente as etapas do CRISP. Eu nem mudei, pra vocês terem noção, né? Então, me ajudou demais, assim. O que eu acho legal dessa parte de entendimento do negócio, e mesmo tem muita gente já sabe o que é CRISP-DM, já ouviu falar, já viu o vídeo aí do Bernardo, achou massa.
E o que é uma parte importante, que o pessoal não pega muito, principalmente no início, é que parece que o nome ele engana um pouco. É entendimento do negócio. Ah, então eu tenho que só entender qual que é o negócio, eu tenho que entender qual que é o problema, mas vai muito além disso. Tem algumas perguntas que são obrigatórias para responder na primeira etapa, né, que é o entendimento do negócio, que é primeiro de todos, qual que é o problema a ser solucionado? O que você está tentando resolver? É aquilo que a gente fala, né? O cientista de dados não é pago para poder ficar brincando de notebook, é para poder fazer alguma coisa, resolver algum problema, para vender mais, é para reduzir o churn, é para poder, né, fazer um sistema de recomendação que vá dar, né, boas indicações para o cliente. Isso é o primeiro de todos. Mas não só isso, você tem que dizer qual que é a métrica, como o Bernardo falou, e não só a métrica também só de modelo, né, Bernardo? Não é só acurácia. Então, sei lá, você pode incluir ali um KPI da empresa ou alguma, né, algum medidor ali de performance que vai ser utilizado para poder saber se o modelo vai ser bem construído ou não. E mais do que isso, muita gente esquece na parte do entendimento do negócio, mas você tem que dar uma sugestão de solução também ali. Você tem que dizer qual que é o modelo que você vai querer utilizar, né? Qual tipo de arquitetura que você vai usar. Então você já deixa tudo ali. E o principal que eu acho de todos, assim, isso eu vejo em poucas empresas, infelizmente, pelo nível de maturidade que a gente vê. Mas é o combinado. Não tem a história do combinado não sai caro? O que é o combinado não sai caro? Quanto que eu preciso chegar no meu projeto, né? Qual é a performance, né? Se eu já defini as métricas, beleza, eu defini as métricas, mas qual que é a meta que eu tenho que chegar para poder colocar esse modelo em produção? Ah, eu tenho que conseguir X de acurácia, ou tenho que conseguir X de melhoria de vendas, ou tenho que conseguir Y disso. Então, essa parte, para mim, é primordial para poder saber comunicar bem, porque a gente vive chamando de stakeholders, né? Que é as pessoas que tomam as decisões, para poder saber se esse modelo, quando chegar lá no final, vai estar pronto ou não. Porque senão você vai perder um tempão. Se você chegar lá no. Porque que acontece? Tem muito projeto que morre aqui. A gente fala sempre da parte do caminho feliz. Mas tem muito projeto que morre aqui, porque não foi bem comunicado. Então, se você chegar assim, falar, olha, vou fazer esse modelo aqui, tal, 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 e você vai mostrar lá pro seu chefe ou pra sua chefe, falar, beleza, então a gente só coloca em produção com 99,99% de acurácia. Putz, impossível. Então, o projeto não vai sair do papel. Eu estou exagerando, mas pode chegar nesse nível, porque você tem que comunicar bem para poder saber quais são os limites que você tem do machine learning, de ciência de dados também. Então, essa parte tem que estar toda na primeira etapinha, antes de você pensar em base de dados, pensar em limpar, pensar em qualquer coisa, né? E, na real, eu acho muito difícil ter uma empresa que tem esse nível de maturidade. Obviamente que as grandes empresas aqui no Brasil têm, mas isso é importante da gente ensinar e para as pessoas que estão entrando no mercado, principalmente. Se já tiver isso na cabeça, com certeza vai ter muitos melhores projetos. Vai ter muitos projetos que morrem no tempo certo, ao invés de você gastar dinheiro e tempo, chegar lá no final e descobrir que esse modelo nunca entraria em produção, né? O que você acha, Bernardo? Exatamente. E nessa etapa também, Leon, a gente vai pensar em coisas como que vão entrar mais lá na frente, né? Desculpa, coisas como é que esse modelo vai ser implementado, como é que vai ser o deploy desse modelo, quando que você vai basicamente pensar em todas as outras etapas da metodologia e listar o que você quer em cada uma delas. Então, quando a gente chega na avaliação, quando é que a gente vai avaliar esse modelo? Como a gente falou, quais são os critérios de sucesso ou não sucesso daquele modelo, o que quer que seja que você esteja fazendo, como é que ele vai ser implementado, como é que vai ser feita a manutenção, como é que vai ser feita a documentação. Então, você traçar desde o início um script bem feito dos próximos passos são esses, e sempre que a gente precisar voltar ou refazer alguns passos, a estrutura já está definida. E nessa etapa também que a gente fala, a gente vai pensar no negócio também pensando já nos dados que a gente tem disponível, né? Que é o próximo passo, que é o entendimento dos dados. O entendimento dos dados ainda não é na parte de preparação, na fase de modelagem, mas por exemplo, você saber onde é que você vai coletar aqueles dados, quem é o responsável pela coleta daqueles dados, quem é o responsável pelo fornecimento daqueles dados, que muitas vezes numa empresa você tem área de dados, mas você tem área áreas diferentes, né? A área do desenvolvimento, ou a área da pesquisa e a área das operações. Então, tem aquela equipe lá que trata lá dos dados no dia a dia. Esses dados eu sou responsável, que tem muita coisa, questão do LGPD. Então, tem uma estrutura que blinda um pouco aqueles dados, não está disponível para todo mundo na empresa, principalmente empresas maiores, né? Então, esse tipo de detalhe que você precisa ter em mente na hora de traçar os objetivos e saber, tá bem, agora no entendimento dos dados, não é só você saber os dados que vão chegar para você, mas saber
onde é que você vai pegar, ter os dados bem documentados, o que é cada tabela, o que é cada coluna de cada tabela, qual é a periodicidade daqueles dados, quando é que eles vão chegar novos dados. Então, todo esse tipo de coisa entra agora nessa próxima etapa, que é o entendimento dos dados, né, não? E essa etapa é uma etapa. Quer dizer, todas as etapas são importantes, né? Mas o que eu acho legal do CRISP é aquela história de você não esquecer nada. E uma das coisas que a gente esquece é a tal da tempestividade dos dados. Isso é importante demais na vida real. E que enquanto o pessoal não entra num projeto real, num projeto de verdade, você fica muito naquela ilusão de que o seu modelo, do jeito que está rodando ali na sua máquina, ele vai conseguir rodar em produção. E isso não é verdade. Então, às vezes, você faz um modelo lindo e maravilhoso, por exemplo, de séries temporais, para poder fazer, por exemplo, uma previsão de estoque. Só que você precisa dos dados de anteontem para poder prever semana que vem, alguma coisa assim. E quando você vai ver na realidade, os dados vão demorar quase um mês para chegar. Isso acontece às vezes. Então, isso é uma coisa que o Mário Filho chamou muita atenção, que eu acho bem legal nos vídeos dele, quando ele fala de séries temporais. Que assim, toma muito cuidado para poder saber quando que os dados reais vão estar disponíveis para você conseguir alimentar o modelo, para poder fazer as inferências. Né? Então, não adianta nada eu ter um modelo que precisa dos dados de anteontem para poder prever o mês que vem ou semana que vem, sendo que os dados de ontem só vão chegar para mim mês que vem. Então, já vai ter acontecido. Então tem que tomar muito cuidado. E aqui, no entendimento dos dados, é onde você vai perceber que vai ter os maiores problemas nesse sentido. E é antes de limpeza, é antes de buscar, antes de consulta SQL. Não é, isso aí é para você vai atrás. Né? Então é assim, ó, é como se tivesse dado a missão. A missão é essa, temos que resolver esse problema. Aí viu lá no entendimento do negócio. Beleza, e agora? Agora você vai atrás, vai no mato caçar os dados. Vai ver quem é o dono, quem não é o dono. Ainda tem muita coisa que é o seguinte: tem a tal dos silos ainda. A gente tem que colocar realidade na vida das pessoas, né? Senão vai achar que o mundo é cor-de-rosa. Mas às vezes é difícil, às vezes você vai ter uma área que não quer disponibilizar os dados. Às vezes por alguns motivos até reais, né? A LGPD mesmo é um deles, que é. A gente vê que tá fechando o cerco com relação a isso, com os cuidados que tem que ter com os dados. Então, aqui, o carimbo de LGPD mandou bem demais, Bernardo, que não é lembrar dessa parte aqui, né? Não que não seja importante, mas é porque a nerdice aqui me faz às vezes esquecer da LGPD e é importantíssimo, porque a gente estava livre nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos não está mais livre, não. Tem a GDPR deles lá nova, que eu esqueci o nome do trem lá. A GDPR, que é para quem não sabe o que a gente está falando, né? Isso são leis de proteção de dados, que são muito importantes de ter e que são muito restritivas. Não dá para poder enganar de que era muito mais fácil antes da LGPD, era muito mais fácil antes da GDPR, mais fácil para os cientistas de dados, os analistas e os engenheiros, os profissionais de dados, de trabalhar. Só que estava errado, né? Você tem que ter mesmo né? Os nossos dados são importantes, a gente tem que cuidar bem deles, e essas leis vieram para poder tentar tratar isso. Então, antes começou na Europa, que se chama GDPR, né? Então o Bernardo tá lascado lá, tem que fazer as coisas lá bonitinho. Aí eu tava livre, podia fazer minhas coisas aqui, agora não pode mais, porque tem a LGPD. E antes estava nos Estados Unidos, e eu vou faltar aqui, mas tem também uma lei de proteção forte lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, na área de saúde, tem restrições muito maiores, inclusive, que no Brasil, né? Então já tinha esse tipo de coisa lá. Então, por exemplo, se você está trabalhando na área de saúde, cara, esse entendimento do negócio aqui é a sua cartilha debaixo do braço, porque você tem que tomar muito cuidado, né? Porque os dados de pacientes é uma coisa muito séria e é muito importante. E é importante também dizer, né, Bernardo, que o CRISP, por si só, as etapas dele, ele não é estanque e não é sequencial. Né? Óbvio que tem a sequência, que entendimento do negócio primeiro, depois entendimento dos dados. Mas pode ter dado ruim. Você definiu lá no entendimento de negócio, por exemplo, que você ia ter que ter uma previsão de estoque para o mês que vem. Só que aí no entendimento dos dados você descobriu que não dá para fazer, porque os dados não vão estar disponíveis. Então você tem que voltar para o entendimento do negócio para poder refazer essa parte e às vezes o projeto morre mais uma vez. Morrer projeto não é ruim, viu, gente? A gente adora ver projeto de modelo, a gente adora modelo preditivo, modelo de machine learning sair para a rua, né? Que ele foi criado para isso, para poder ser útil para a empresa. Mas você matar um projeto que vai dar problema antes também é um ganho para a empresa. Está deixando de perder né, o tempo das pessoas, investimento. Então é importante fazer essa etapa, que é uma etapa bem, bem importante também. Se a gente ficar falando de cada etapa aqui, dava um episódio, hein, Bernardo? Do jeito que a gente gosta de falar, né? Exatamente. É que a gente falando nisso, né? Esses episódios aqui são para a gente soltar o verbo. Mas voltando aqui ao assunto, Leon, eu vou, da próxima vez que você falar aqui, a gente não se preparou bem,
mas eu vou pôr aqui, quem está vendo a gente no YouTube vai ver a imagem aqui do CRISP-DM. E quem não está vendo a gente no YouTube, está ouvindo, é só procurar CRISP-DM, você vai ver o gráficozinho. E o que você estava dizendo é, uma das premissas do CRISP-DM é o entendimento do negócio está interligado numa espécie de vai e vem com o entendimento dos dados, né? Porque muitas coisas que você traça ali no início, quando você está montando o projeto, aí quando você chega na área de entendimento dos dados e fazer toda essa listagem do que você precisa para fazer aquele projeto, de onde aqueles dados vêm, tudo isso que a gente já falou, você muito comumente vai voltar para a parte do entendimento do negócio e retraçar algumas metas. E pensar, não, isso aqui pode ser feito de uma outra forma, esses dados vão estar disponíveis ali, a gente tem esse gargalo aqui, então a gente precisa mudar um pouco essas outras datas ou essas expectativas de datas de entrega em relação a cada etapa do projeto. Então, são duas partes da metodologia que se conversam e se conectam para pensar na próxima parte, que é preparação de dados, e essa sim vai se conectar na modelagem, mas agora a gente vai falar primeiro da preparação de dados. Depois que você já sabe a periodicidade que você vai ter aqueles dados, ou se aqueles dados são coletados só uma única vez, ou se você, o tipo de dado que está chegando, como eles estão chegando, o formato que eles estão chegando, você vai fazer a parte que é a preparação dos dados. E isso a gente sabe que não é um processo que é feito somente uma vez, dependendo da empresa que você trabalha. Muitas vezes os dados vêm de forma diferente na próxima vez que os dados vierem, uma coluna que mudou, ou uma coisa que foi implementada que não é relacionada a esse projeto, mas pelo dinamismo da área de dados, é uma coisa que é implementada na base de dados que você não tinha antes, agora tem. Então, esse tipo de coisa faz parte do processo da preparação dos dados. E o que é preparação dos dados? É selecionar os dados que você quer, saber o formato que ele vem, como é que você vai ler aqueles dados, ter os seus scripts prontos de limpeza, de construção de variável, construção de coluna, de tentar extrair o máximo possível. Depois vai entrar na parte de modelagem, que aí entra também um pouco de feature engineering, como é que você consegue não criar informações novas, mas apresentar informações de uma nova maneira para ser mais eficiente no modelo, criar variáveis a partir de outras variáveis que vão te ajudar a ter mais informação mais detalhada na hora de você fazer a sua modelagem. Então, todas essas etapas agora entram na parte da preparação dos dados, que é a parte de limpeza de dados, que é onde todo mundo passa a maior parte do tempo, né, Leon? É criando script para limpar dados, para ler os dados, formatos de arquivos, lidar com formatação de caracteres, encoding. Tudo isso é nessa parte agora, né, Leon? É engraçado que isso aqui depende muito do nível de maturidade das empresas também, né? Porque tem muita empresa que já tem ali, sei lá, feature store, que já tem tudo arrumadinho, tudo com pipeline, organizado, mas pode ter certeza que é a minoria da minoria. A grande maioria das empresas, você vai ter que meter a mão na massa ali para poder saber se o dado está padronizado, se não está, se precisa de tratamento, se não precisa. A gente brinca que a gente chama de data munging, né? Eu não sei, munging, depois tem que perguntar aí, né, para as suas consultorias que você tem aí de inglês. O munging ali para mim é meio que, sei lá, botar a mão na lama ali, alguma coisa assim, né? Modelar os dados, meter a mão nos dados, né? Então, isso aí é uma parte que, igual eu falei, dependendo do nível de maturidade da empresa, vai ser onde você vai gastar mais tempo, né? Para poder limpar dado e tirar acento e ver se está padronizado, se não está padronizado, né? E é o acesso em si. Então, você tem aqui, por exemplo, uma coisa que é importante aqui é saber... A gente já viu quais são as fontes dos dados na etapa anterior, a gente já sabe onde está, mas aqui que vai ser o pegar nas fontes de dados. Então, sei lá, aqui que você vai juntar as fontes diferentes fontes de dados, né? Você vai, sei lá, pegar de um banco de dados relacional, pegar de um banco NoSQL, de arquivos, da internet e trazer todo mundo para o mesmo lugar. Ou mesmo de acessão de um data lake, se você já tiver uma empresa um pouco mais estruturada. Mas mesmo quando é um data lake, você vê que as empresas... como é que as empresas funcionam, né? Legal, hein? Quem está assistindo aí vai estar vendo aí o CRISP-DM bonitinho. Mas se você não tiver, você está ouvindo aí no Apple Podcast, Spotify, não tem problema não, que a gente vai explicar bem direitinho. Mas na preparação dos dados, o que acontece? É onde você gasta mais tempo, mas é aquele tempo mão na massa mesmo, né? Você não está raciocinando muito aqui no sentido de... Você não sabe onde é que está você já sabe onde estão os dados. E aí o que acontece? Pode acontecer bobagem também. Uma coisa que você às vezes achou que ia ter nas fontes certas, pode não estar lá. Sei lá, pode estar com problema, né? Então você consegue voltar também para o entendimento dos dados. Mas aqui basicamente é você meter a mão na massa mesmo e criar a pipeline de dados, né? A gente sabe que aqui você tem
um perfil que está crescendo cada vez mais, que é o engenheiro de dados, que vai cuidar da parte do pipeline de dados em si e que ajuda muito nessa parte. Mas ainda assim, né, mesmo como cientista ou como analista, é uma fase que tem que entender bastante bem para poder conseguir chegar no fim do projeto. Né? Então, é engraçado que é a etapa que a gente vai falar menos tempo e é a etapa que vai gastar mais no dia a dia. Né? Porque só... para mim é o meio paralelo ali. Não tem um desenvolvedor que vive reclamando do usuário, né? Então aqui é a mesma coisa, é o analista de dados, o cientista de dados reclamando da fonte de dados, porque se deixar, né, qualquer coisa aberta para as pessoas escreverem ou ingerir dados ali, o bicho pega. E aqui a gente está falando muito também, né, Bernardo, de tratamento de dados que vêm dos usuários, que vêm dos clientes, mas nem sempre é assim também. Você pode ter de IoT, né? Por exemplo, você pode ter sensores, e aí essa parte aqui é muito importante, porque você tem que, às vezes é um volume tão massivo que você tem que fazer um tratamento em um volume massivo de dados, é outro rolê, como diz a galera, né? Mais nova, eu tô tentando colocar umas gírias novinhas para saber se eu engano aqui na idade, mas é outra parada, né? É totalmente diferente de você fazer uma coisa que tem uma ingestão ali de 1.000 registros por dia, 2.000 registros por dia, quando você começa a ter milhões por dia, que nem IoT, né? A gente tem um episódio bem legal como é que é o nome mesmo? O João Granzotti, né? É João o nome dele? Granzotti. João Granzotti. Que, putz, o volume de dados que entra lá é um absurdo. Então, essa parte aqui de preparação dos dados lá é essencial, porque quebra todo o pipeline de modelagem, né, de machine learning, se ele não estiver bem azeitado. Então, esse aqui foi o que a gente menos falou, mas pode ter certeza que vai ser o que você vai gastar mais tempo, né? Exatamente, é. A gente fala que 90% do trabalho é limpando dados, né? Aqui a modelagem, o computador vai lá, você sai para tomar um café e depois volta, como hoje o André Yukio, do nosso amigo aqui da Universidade dos Dados, põe lá no Instagram. Põe o modelo para rodar, vai lá o Bruno Mars tomar um cafezinho. Mas essa parte é esperar rodar. Na limpeza de dados não tem que esperar rodar, é mão na massa, né? Você tem que saber o que você está lidando lá. E a gente passa muito tempo, não é a parte mais agradável, assim. Geralmente é, porque a gente está ali descobrindo a base de dados e está cada vez ficando mais familiarizado com os dados, né? Mas não, é a parte mais mão na massa e menos animada do processo, não é a modelagem, que é quando a gente quer ver os resultados acontecendo, né? Então, a gente passa muito tempo nessa parte, geralmente, como eu disse, é muito bom ter aqueles scripts que já estão prontos ali esperando os dados chegarem, mas às vezes os dados chegam de forma diferente, então você tem que sempre estar voltando e fazer as suas validações dos dados também para saber se eles estão chegando no formato que você quer. Então, esse tipo de ideia você tem que ter agora e ter certeza que a qualidade é consistente durante o processo da limpeza e no futuro, quando chegarem novos dados e tal, naquele mesmo projeto. E interligado a esse, tem mais alguma coisa para falar sobre a preparação dos dados, não? Não, tem só uma partezinha final que é assim, do jeito que a gente falou aqui, parece que é meio que só padronizar os dados e limpar os dados também, né? Mas tem uma parte importante que é os dados têm que estar praticamente prontos para a próxima etapa, né? Que é a etapa de modelagem. Então, os dados já está sendo pensados para poder ser insumo para o modelo lá na frente, né? Então, não é só limpar, porque parece uma coisa meio burra, entre aspas, né? Uma coisa meio acerebral, mas não é, porque você tem que seguir o que foi feito no entendimento dos dados, porque lá no entendimento dos dados, você também já colocou quais são as fontes das informações que são necessárias para ingerir no modelo, né? Para servir como input do modelo. Então, essa parte aqui é muito importante porque você parte de um... É como se você... Imagina que está num banco de dados relacional, no MySQL lá, né? Como se você tivesse uma base de dados original e você vai ter uma base de dados depois para modelagem, né? Você vai ter os dados ali já arrumadinhos, prontinhos para que o seu modelinho lá do scikit-learn, ou do TensorFlow, ou do PyTorch, consumam. Né? É óbvio que não é sempre assim, porque na parte de modelagem a gente vai falar, tem um pedacinho ainda, você pode criar dados novos ali, né? Que sempre fica, uma das dúvidas que o pessoal tem no CRISP-DM, onde é que fica o feature engineering, se fica ali na manipulação, ou se fica na modelagem. Para mim fica na meiuca ali, né? Para mim é mais modelagem do que preparação dos dados. Mas a preparação dos dados tem essa inteligência também, né? Então, aí sim a gente vai partir para onde a gente quer, né? Todo mundo faz ciência de dados para poder fazer o quê, Bernardo? Exatamente, é a modelagem, né? A parte mais animada do processo, onde você vai testar modelo. Primeiro você tem que definir como a gente falou lá no início, né? Você tem que definir o que você quer fazer com aqueles dados. E aqui você vai testar diferentes tipos de modelos, vai escolher quais os modelos que você vai testar, vai fazer o design do teste, vai construir o seu modelo,
quais são as bibliotecas que você vai usar, o que você espera daqueles dados, quais os limites que você definiu lá no início, se eles vão mesmo ser encontrados. E aí você vai, essa parte é animada porque você vai brincar de ciência, né? Vai aplicar todo o conhecimento que você tem e no final você vai avaliar o que pode ser feito. Você precisa voltar lá na preparação, precisa fazer mais feature engineering, que tá aí. Eu acho que esse é meiuca que você diz, é bem esse vai e vem, né? Do que o que você tem disponível hoje, o que você está conseguindo com a sua modelagem. Então é voltar, ver um pouco de feature engineering, o que você pode fazer, ou conversar com outras pessoas do projeto para saber insights, que eu gosto muito de fazer assim, conversar com outras pessoas para ver o que eles estão aplicando em outros projetos, para poder agregar, porque às vezes você tira um insight ali de uma conversa que está tendo com outra pessoa, né? E também saber como esses dados vão ser implementados, e você vai avaliar também performance, para saber no futuro, quando ele for entrar na implementação no deploy, você saber se é viável por exemplo, aquela biblioteca que você está usando, dependendo do tempo de processamento, da velocidade dos dados, da velocidade dos resultados que você precisa entregar, se aquilo vai ser viável, se você precisa de mais equipamentos, se você precisa do que você tem é suficiente, quem é que está responsável por esse vai e vem também. Então, essa parte é a parte mais animadora do processo da metodologia, né, Léo? E é a parte que a gente fica feliz para poder dizer que, como chama, para poder justificar o salário, né? Não, por enquanto, né, era só mexer com pandas, brincar pra lá, brincar pra cá, e aqui que a gente vai separar, né? Eu ia falar os meninos dos homens, mas pode ser as meninas das mulheres também, né? Mas a parte de modelagem é importante por quê? Porque, primeiro, por que eu acho que o Feature Engineer fica aqui? Do jeito que o Bernardo falou, que achei muito bom, é essa história de você conversar com outras equipes e outros projetos. Isso onde você não tem Feature Store, por exemplo, é você fazendo a Feature Store no gogó, né? Porque o que é a ideia da Feature Store? É você aproveitar justamente features em modelos diferentes. Você tem lá uma equipe de marketing e tem a equipe aqui de vendas, por exemplo. E aí você tem uma ciênciazinha de dados, uma equipezinha de ciência de dados que tá um pedaço aqui, um pedaço tá lá. Então vai lá bater um papo, né? Ou mesmo com as pessoas de negócio para poder entender se você consegue extrair informações novas. E o que é Feature Engineering, que a gente nem explicou aqui, tem muita gente que não sabe. Mas Feature Engineering é basicamente você tirar o leite de pedra, né? Você tem ali as suas features, né? Imagina que eu estou criando, sei lá, estou criando uma predição de churn para saber se a pessoa vai deixar deixar a empresa, né? Imagina uma empresa de telefonia e a empresa de telefonia quer saber se o cliente vai sair ou não vai sair. Algumas características são há quanto tempo a pessoa está lá, né? O tipo de pagamento se é débito em conta, se não é. Então, isso são features, né? Então, features é aquilo que a gente utiliza para poder tentar inferir o modelo. E o que é o Feature Engineering? É eu tentar tirar leite de pedra, é tentar extrair mais informações que um humano consegue detectar, mas que a máquina não consegue se você não deixar explícito para ele, né? Se você deixar só aquele conjunto de features inicial, o modelo vai estar restrito àquilo, ele só entende aquilo, né? E quando você faz isso, você bate o olho, um ser humano é muito mais capaz de entender nuances para poder saber se dá para poder extrair mais coisas. Nesse aí de churn mesmo, tem um exemplo legal que eu acho, para poder dizer o que é Feature Engineering. Então, por exemplo, imagina que você tem lá uma coluna onde você tem um número de pessoas que estão na casa da pessoa. Então, você está lá na telefônica, você pode saber quantas pessoas tem naquela casa. Se é uma pessoa sozinha, se tem pessoa com família. Só que aquele cliente não preencheu aqueles dados. Só que lá ele tem, por exemplo, uma internet, para poder saber se a internet é mais alta ou menor. Então, se o cara tiver uma internet ou a moça tiver uma internet lá de 2 GB, muito provavelmente ela vai ter mais de uma pessoa lá dentro, ela não vai querer 2 GB só para ela. Ou pega uma outra coisa, ela tem múltiplas linhas de telefônicas, né? Que hoje isso nem existe mais, tudo bem, né? Mas ela tem múltiplas linhas de celular. Não, então se ela tem múltiplas linhas de celular, muito mais fácil ela ter mais de uma pessoa ali dentro. Então você está tentando inferir outras informações para poder criar features novas, né? Então essa parte que é a parte de Feature Engineering, que é uma das coisas da modelagem. A modelagem tem um monte de coisa, onde você vai criar o modelo preditivo em si, né? Se for um modelo preditivo, ou vai criar seu sistema de recomendação, ou vai criar, né, a sua regressão, a sua classificação. É aqui que você vai trabalhar com machine learning de verdade. E aqui que você vai selecionar o modelo também, né? Então você só parte para a próxima fase quando você tiver o seu modelo campeão. E aí uma dica que é prática, que é o seguinte: essa fase, apesar dela ser muito importante, ela não tende a não durar tanto.
Só que é muito fácil as pessoas se perderem. Por quê? Porque tem 1 milhão de oportunidades, de possibilidades. Você pode, sei lá, imagina você está fazendo uma classificação. Quantos, né, algoritmos você tem, quantas formas de modelar você tem, quantos conjuntos de features você pode colocar. É infinitos. Então, o que é o importante aqui, aí já é uma dica meio prática, né? Tem a ver com CRISP, mas é uma coisa mais prática, sempre comece com um baseline. Sempre comece com baseline, que é uma coisa que você pode até definir lá no entendimento do negócio. O que é um baseline, Leon? Um baseline pode ser, por exemplo, como funciona hoje. Ah, como funciona hoje tem a performance tal. Não, então tem que bater essa performance, porque não adianta nada eu estar recebendo um dinheirão aqui como cientista de dados, usar machine learning, botar esse monte de gente para trabalhar, encher a paciência de um monte de gente, se eu não consigo melhorar nem o que já está funcionando. Então, seu baseline pode ser isso. Mas pode ser um modelo também que a gente chama de modelo ingênuo, né? Um modelo naive. Pode ser um modelo que, por exemplo, imagina que eu estou chutando aqui os clientes, na questão dos clientes do churn ou não churn, se vai sair ou não vai sair. Imagina se eu chutar que todo mundo vai sair, né? Ou todo mundo não vai sair, que é o mais fácil, né? Na verdade. Vou chutar que todo mundo não vai sair. Não, se eu chutar que todo mundo não vai sair, eu acerto 85% das vezes. Esse pode ser seu baseline. Falar assim, eu tenho que melhorar isso, não é possível, né? Porque senão é melhor eu chutar que todo mundo não vai sair. Então, essa parte é uma dica mais prática que eu estou dando aqui, que a gente faz questão de fazer, porque eu já vi muita gente se perdendo nessa parte de modelagem. Porque é tanta coisa para fazer, né? O mundo é tão legal e é uma parte massa, isso que é o problema. A gente gosta, né? Ficar lá criando modelo aqui, criando modelo ali, a gente nunca sai do lugar. Então tem que tomar muito cuidado com isso para poder revisitar um pouco lá a parte do entendimento do negócio, para poder saber quais são os objetivos e fazer um baseline, porque a partir do baseline você vai criar uma boa validação, né? Aqui que a gente fala de validação cruzada, né? Se for cuidado com séries temporais, porque não pode ser randômico, né? Mas cria sua validação bem feitinha ali, e ali você vai colocar, o Ultimate Fighting, o Ultimate Fighting de modelos, vai botar todo mundo para brigar ali, e o modelo campeão vai para uma próxima fase. Exatamente, e o modelo campeão vai para a fase próxima, que é a avaliação. E aí a gente vai tratar tudo isso que a gente está falando aqui agora, né, Leon? Depois de escolher o modelo, foi testado vários, ok, esse vai ser o modelo que a gente vai implementar, e a gente vai começar a ver se esse modelo bate a baseline que a gente traçou, se ele é fazível de ser implementado, se é bom no geral, se aquele modelo atende o que a gente foi traçado lá, o que a gente traçou ali no início no entendimento dos negócios, e vai fazer uma revisão geral do processo, né? Que esse processo de avaliação, ele vai avaliar não só o modelo, mas vai avaliar, no geral, até essa etapa, como é que o projeto vem se performando, né? Se a coleta dos dados está de maneira razoável, se a modelagem foi satisfatória, se a preparação dos dados já está bem feita, ou se é preciso revisar. E como a gente viu ali na imagem, esse projeto está interligado lá com a primeira ponta do círculo, que é o ponto do círculo foi incrível, né? Mas o primeiro ponto da metodologia, que é o entendimento do negócio, que é aqui que você vai avaliar não só os critérios que você traçou para o sucesso do modelo ou do que quer que você esteja implementando, mas também avaliar se tudo aquilo que vai ser feito para o próximo passo, que é a implementação, é fazível de fazer e, às vezes, avaliar se ele é escalável ou não. O que quer dizer que se é escalável ou não? Se aquele modelo consegue trabalhar com um volume maior de dados ou com mais pessoas trabalhando ou o que quer que seja. Então, esse passo é muito importante para a gente reavaliar, não só avaliar o modelo, mas reavaliar todas as etapas do processo, todas as etapas desse processo do CRISP-DM, não é, Leon? Exatamente. Na verdade, você falou tudo aí, né? Você revisita o entendimento do negócio. Você vai responder as perguntas, você vai reavaliar se as respostas estão chegando aonde você planejou, né? Então, lembrando lá o que a gente perguntava. Qual que é o problema a ser solucionado? Isso a gente já sabe, mais ou menos, mas revisita. Qual que é a métrica que foi utilizada? Né? Qual que é o mínimo para o modelo chegar para poder entrar em produção? Isso aqui é muito importante e depende de indústria para indústria. Né? Eu estou falando indústria toda hora e depois um dia eu acerto o nome em português. Mas as áreas de negócio. Então, por exemplo, se eu tenho o churn, se eu errar, eu vou perder dinheiro? Vou, porque, putz, né, alguém que eu achei que não fosse sair, saiu. Isso é ruim, né? Vou perder.
Mas imagina uma área médica, onde eu estou detectando lá um raio-x de alguém. É muito pior, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque aqui vai demorar, vai mudar demais. Então, até por isso que a gente tem cientista de dados. Ainda bem que se não tivesse um valor. Não, se tiver 93% de acurácia, vai para a produção, não vai. 93% de acurácia pode ser péssimo numa área médica, dependendo do que for. Se você descobrir se a pessoa tem, sei lá, retinopatia diabética, né, que é um dos primeiros, uma das primeiras aplicações de machine learning que recebeu uma aprovação lá do FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. E eu sempre falo dessa aplicação porque eu acho uma aplicação legal, né? Porque a área de saúde é muito difícil. E esse foi um dos primeiros a você liberar clínicas que não tem médico a dar esse diagnóstico por meio de algoritmos. Só que tem que provar que o algoritmo acerta, sei lá quanto, mais de 98%, 99%. Então, essa parte aqui também é muito importante, porque não tem ali uma régua para todo mundo. Cada caso é um caso. Então, na avaliação é onde você vai rever esse tipo de coisa. E aí vem mais uma dica prática, né? Isso aí muda muito, vai ter gente que vai achar que isso não é a melhor forma, mas, em princípio, eu sempre gosto de deixar um pedacinho da base que nunca foi vista pelo modelo para essa parte de avaliação, né? A gente ensina, assim, inclusive, lá na Jornada de Cientista de Dados, né, no nosso curso também, no Data Science Essentials, e que é você deixar um pedacinho ali no final para você, pelo menos, ter ali um snapshot de como você vai ser a sua vida real, né? Antes de você colocar isso em produção. E aí, normalmente, eu deixo para essa etapa de avaliação, para poder saber se isso vai entrar em produção ou não vai. E o que pode acontecer aqui? Pode acontecer de não funcionar, o modelo não chegar na performance que foi querida, né? ou planejada, e aí você volta lá para o início, pode voltar. É engraçado que eu sempre achei que o CRISP deveria ter uma volta da avaliação lá para o Business Understanding, mas não tem essa setinha, tem para o entendimento dos dados, né? Mas, em princípio, você pode até voltar. Obviamente que isso não é engessado dessa forma. Mas eu voltaria. Se chegou lá no final e reavaliou, tem que reavaliar tudo para saber se é possível ou não é possível, né? Então, por isso que essa parte da modelagem, que é anterior, é importante você ter ali um UFC de modelos e ter uma boa validação para você ter noção ali já se vai funcionar ou se não vai, né? E na avaliação final é mesmo só como se fosse ali um carimbo. Não, esse modelo realmente vai performar bem na vida real. Então, se tivesse que dar uma frase para a avaliação, seria essa, né? O modelo pode entrar em produção? Né? Essa é a resposta que tem que ser dada na avaliação. Se não precisar, volta. Se não puder, quer dizer, volta. Se puder, aí parte para a próxima fase, né? É isso aí. E parte para a próxima fase, que é a fase de avaliação. E a fase de implementação, desculpa. E a fase de implementação não é só pôr o modelo implementar o modelo, né? Não. Aí vai entrar mais um planejamentozinho, que eu listei aqui 3 coisas que você precisa planejar nessa hora, que é a implantação, o monitoramento e a manutenção. E além disso tudo, fazer a famosa documentação, que ninguém gosta de fazer, né, Leon? Quem é que gosta de fazer documentação? Ninguém gosta de fazer. Mas é super importante para poder você não só implementar, mas você traçar metas ou traçar planejamento de monitoração, quando é que aquele modelo vai ser revisto, de quanto em quanto tempo aquele modelo precisa ser reavaliado e quem vai ser o responsável por aquilo, para não estar aquela coisa implementada e todo mundo esquecer, pronto, já está feito. Não, então assim, não vale a pena fazer, né? Tem que ser uma coisa com qualidade, tem que pensar assim, ok, está bem feito, ficou bom, agora vamos documentar todas as etapas do processo, por que a gente escolheu cada coisa, quais são os resultados desejados, que muitas vezes acontece de mudar a equipe, né, da empresa, vir uma pessoa nova, então aquilo ali vai ajudar a pessoa a entender um projeto como um todo, feito todas as etapas do projeto, vai entender um projeto como um todo e também saber quais são os próximos passos ali da manutenção, do monitoramento e de saber se o projeto está performando bem, quem é o responsável pelo tal coisa. Isso aqui é um mini entendimento do negócio, mas é voltado para a implementação, para o deploy do modelo ou do projeto, ou o que é que seja que você está implementando, entendeu? Essa é uma parte muito importante porque você vai sair ali do seu Jupyter Notebook, onde você fez suas experimentações, você fez os modelos, para entrar de vez em produção, né? Então, isso faz muita diferença porque... engraçado que eu estava até ouvindo um podcast do Joe Rogan com o Elon Musk, falando sobre carro. Acho que estava lançando aquele Cybertruck lá, que é aquele caminhãozão lá gigante lá, que é meio esquisito, né? E é engraçado que eu faço esse paralelo porque o Elon Musk fala que fazer o design do carro é ridículo. Fazer um protótipo do carro é moleza. Agora, você
conseguir colocar isso em produção lá para poder produzir não sei quantas milhares ou até centenas de milhares de unidades, é com certeza a parte mais difícil de qualquer projeto, sabe? Então, para mim, é o mesmo paralelo aqui. Leon, você está falando que é melhor para ser mais difícil que ciência de dados? De jeito nenhum. Mas são etapas muito importantes. Porque uma coisa, do mesmo jeito que a gente falou da tempestividade dos dados, a gente tem também aqui de você não conseguir escalar, às vezes, a inferência. Se você fizer um modelo top, animal, que acerta ali não sei quantos por cento, só que ele demora 3 segundos para fazer uma inferência, só que você precisa de 1000 por dia. Lascou. Não dá, né? O que é inferência, Leão? É você ter dados novos e você chegar no resultado final, né? Então, no nosso caso de churn aqui, é ter dados novos de cliente, saber se aquele cliente qual é a chance daquele cliente sair ou não sair. Quase falei probabilidade e ia tomar pancada dos estatísticos aqui, né? Vamos falar das chances aqui, porque não é a probabilidade que sai normalmente. Mas, então, qual que é a importância daqui? É você escalar, basicamente. É você conseguir saber. E não é escalar para milhões, é para escalar para a necessidade do negócio. A necessidade do negócio é 10 por dia? 10 por dia, top. Não tem problema nenhum. E isso vai estar onde? Lá no entendimento do negócio também. Olha, tanto a maior documentação de todas é lá no entendimento do negócio, porque isso vai estar lá também. Qual que vai ser a necessidade de inferência, né? Em que sistemas ele vai ter que ser integrado. Então, no caso do churn, por exemplo, vai ter que estar integrado em qual sistema, provavelmente? No de vendas, no saque, né? Quando você chega lá numa loja telefônica e aí eu vou aqui renovar o meu, sei lá, quero comprar um aparelho novo, e aí apita lá na tela do atendente ou da atendente para poder dizer que, olha, esse cliente ou essa cliente tem uma grande chance de ir embora, pelo amor de Deus, oferecem um desconto. Então, esse tipo de integração também é definido lá no entendimento do negócio e implementado aqui nessa etapa de implantação, né? Então, essa parte aqui é onde é o MLOps, tão famoso MLOps, né? O seu projeto finalmente vai ver a cor do dia, que é o que a gente quer. Então, se você fez um bom trabalho lá na parte de modelagem, isso tudo vai ser mostrado aqui. E para quem é cientista de dados, uma coisa que a gente gosta muito, né, Bernardo? A gente coloca isso muito também lá nos nossos projetos, lá nas jornadas de cientista de dados, no mínimo, ter uma noção de como fazer essa implantação. Porque normalmente, hoje em dia, quando a empresa tem um mínimo de maturidade, você já vai ter equipes separadas que faz o deploy do modelo e quem faz o modelo. Às vezes não, às vezes é você mesmo. Mas mesmo naquelas empresas onde tem uma equipe de MLOps, que é colocar o modelo em produção, você como cientista de dados ou como analista de dados, saber como funciona é muito importante, porque você vai ter outra cabeça na hora de criar o modelo. Você já vai ter noção, já vai fazer um pipeline bonitinho com scikit-learn ali, por exemplo, né, já deixar arrumadinho, porque isso vai facilitar muito você colocar isso em produção, não vai ser só um notebook lá, né, que você tem que rodar as células na ordem errada para poder funcionar, pelo amor de Deus, né? Então, isso acontece, hein, Bernardo? Já aconteceu. Uma coisa que eu faço muito é a dica, hein? Olha essas dicas de hoje. Você faz isso, Bernardo. Às vezes, eu tô ali funcionando. Putz, tá funcionando. Eu quero saber, não sei se tá funcionando não, porque eu já rodei esse negócio tão fora de ordem as células, que eu vou dar um run all aqui para poder saber. Aí, às vezes dá um pau, assim, de uma variável que não estava definida antes, né? Ou um data frame que não estava definido. Isso é uma boa dica. É uma boa dica, né? Olha que a gente tá botando várias dicas aqui, né? Easter eggs, para quem ouviu, chegou até aqui, tá aí na quase 50 minutos e tá ouvindo a gente, né? Mas esse modelo, essa parte é onde, né, você vai comemorar, onde o cara da MLOps fica triste, porque vai ter que ficar até de noite implantando, e quem é cientista de dados vai tomar cerveja com os amigos, né? No fim do dia, ou com a equipe, para poder comemorar, né? Exatamente. É uma parte crucial do projeto, na teoria onde termina o projeto, né, quando vai para a implantação, quando é você mesmo que tem que implementar, você vai, né? E o mais importante também é o monitoramento, né? A gente saber, como eu disse, como é que isso vai ser reavaliado no futuro, né? Quais são as metas de reavaliação, quando é que, de quanto em quanto tempo que é que os dados vão ser reavaliados na parte da preparação dos dados. E também, quando você tem dados novos, qual é a expectativa de diferença de resultado, né? Você pode traçar também, por exemplo, quando dados novos chegarem, eu quero que tenha uma diferença de 3%, por exemplo, no máximo, do que eu tinha antes. Se for além disso, eu vou precisar voltar e reavaliar e ver o que está acontecendo. Então, essa parte de monitoramento é muito crucial e às vezes deixado um pouco de lado, né, Leon? Você foi muito bonzinho, né? No um pouco. Um pouco de lado, não. É difícil você ver uma empresa onde faz um monitoramento bem feito. E isso é importante demais, porque o que acontece?
Se a distribuição dos seus dados muda durante o tempo, né, que a gente chama lá do data drift, né, mas basicamente é o quê? Eu fiz um modelo quando funcionava assim, mas pode ser que mude, pode ser que você daqui a um ano tem que retreinar o modelo e fazer outras coisas, né? A gente sabe que uma empresa num super nível de maturidade vai ter isso tudo automatizado e já retreinando, né? Tem um episódio do Maicon que o Maicon é viciado nisso, toda empresa que ele vai, ele tenta implantar uma coisa assim que é ótimo, né? Mas nem toda empresa tem um Maicon para poder fazer isso. E aí fica complicado você ficar tendo que fazer uma coisa automática. Mas no mínimo monitorar é fácil, não tem desculpa para não monitorar, né? Então faz muita diferença você saber que o modelo está bem. Porque tem muita gente também que acha assim, né? Isso, inclusive, é uma coisa importante de você comunicar para os stakeholders, para quem está gerenciando a equipe, quem toma decisão, que é o seguinte, ó, pessoal, isso aqui, o que acontece? A gente vai fazer esse modelo, mas esse modelo ele vai funcionar por um certo período de tempo. Esse trabalho vai ter que ser refeito de tempos em tempos para poder retreinar modelo, para poder fazer isso tudo. E isso está na parte final aí, né, que a gente chama de gerenciamento do modelo, né, que é um nome meio esquisito aí, mas é basicamente você monitorar. E não é só monitorar, né? Você tem que ter ali as ações para poder saber se precisa retreinar o modelo, se não precisa, porque às vezes você vai até às vezes o modelo não funciona mais também. Como assim, Leon? Como é que o modelo funciona mais? Imagina no Brasil que tem um lugar aqui onde muda pouco as leis, né, Bernardo? Pouquinho, né, as leis. Aí você vai e muda alguma coisa que seu modelo fica, né, acabou o modelo, não tem mais o que fazer. Então o modelo vai ter que ser monitorado, inclusive, para poder saber se está performando bem dessa forma. Mas pode ter certeza que a empresa que tem isso bem arrumadinho já manda currículo que vale a pena. Exatamente. Bom, então acho que a gente já falou de tudo, né, Leon? Então é Olha que isso aí. legal, hein? Chegamos aí no finalzinho e bastante dicas, inclusive, e mais uma vez, né? A gente falou aqui como se fosse um projeto do zero, que é a forma mais palatável da gente explicar o CRISP. Mas do mesmo jeito que a gente explicou tudo aqui bonitinho, você pode pegar as perguntas de cada etapa que tem que ser respondidas e ver no projeto que você está atual. Isso vai te ajudar no entendimento do projeto como um todo, absurdamente, assim. Isso aí eu falo de carteirinha. Toda vez que eu vou entrar em algum projeto que está no meio e você segue o CRISP DM, você tem um entendimento muito mais rápido do que... Porque a vontade, mais uma vez, é sair abrindo lá, né? O PyCharm, quem gosta, VS Code, quem corre. Vou olhar aqui o PyTorch, aqui, ver como é que está o modelo. Pelo amor de Deus. Faz isso não, né? Aprende tudo bonitinho antes, porque você vai ter uma capacidade de ajudar muito mais rápido do que partindo direto para o código. Exatamente, exatamente. E documentar, né? Imagina que eu acho que isso é uma metodologia perfeita para você pegar um projeto que não tem nenhuma documentação, que você não participou às vezes, e criar documentação baseada no CRISP-DM. Isso é sensacional, porque você vai não só entender o que é o projeto, mas vai listar todas as etapas do processo, e vai ser muito mais fácil para você e para quem for assumir isso no futuro, implementar, monitorar e o que quer que seja e desenvolver. Bom, então era isso, pessoal. Esse é o episódio 52. Vai ficando por aí. Muito obrigado, Leon. Episódio que a gente fala pra caramba, né? Como o pessoal sabe. Ainda bem que a gente deu algumas dicas práticas aí também, que a gente sabe que essa parte de você explicar uma metodologia às vezes é um pouco enfadonho, mas pode ter certeza que... E é engraçado, né, Bernardo? Uma coisa que a gente consegue seguir a risca aqui a gente não fala do que a gente não tem experimentado, né? Então não adianta nada a gente ficar falando do CRISP, porque se a gente não usasse no dia a dia, ia ser só, sei lá, alguma coisa para poder encher linguiça. E não é, porque é uma coisa que é muito útil mesmo e eu acho que independente... Isso é massa porque é independente do nível. Você pode ser sênior, pode ser staff, sei lá, você tá entrando em alguma coisa. A sanha que a gente tem de querer botar a mão na massa, de querer saber as coisas antes, é muito grande, que a gente gosta disso, né? A gente é empolgado e tal. Todo mundo adora a parte de modelagem lá. Mas as partes principais de qualquer modelo de machine learning é solucionar alguma coisa, né? Que a gente está cansado de bater nisso. E o CRISP, isso principalmente para quem tem um background de tecnologia, que gosta mesmo de meter a mão na massa, é importante demais, porque você não deixa você esquecer. Isso é uma coisa que para mim é importante, que às vezes eu mesmo esqueço de verdade mesmo. Cara, vontade de ir nesse negócio. Calma, segura, puxa o freio de mão, volta no CRISP e vê quais são as etapas bonitinho. E no fim das contas a gente consegue tá até na nossa cabeça já, né, Bernardo? A gente nem precisa mais ler o nome das coisas, a gente sabe quais são as etapas, né, por conta da experiência e da gente utilizar mesmo no dia a dia. Então, eu espero que o pessoal goste aí das dicas e implemente de verdade para tudo, né? Para escrever, para poder entender, para poder criar projetos novos. Acho que foi um episódio
bem elucidativo. Assim. E vejam o vídeo do Bernardo, né? Também, que o vídeo do Bernardo lá no YouTube é bem massa, que tem bem mais detalhes, inclusive, porque senão vocês não iam ficar dormindo aqui, né? Lá o Bernardo faz bonitinho, então professoral, com slides. Então vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo lá no canal do YouTube, de grátis. É isso aí. Muito bem. E corre lá no nosso canal, que esse vídeo tá lá, é um vídeo bom que eu gostei de fazer. E de vez em quando eu volto lá para saber, ter certeza que eu tô implementando tudo direitinho. Bom, esse foi o episódio que chamou-se A Melhor Metodologia para a Ciência de Dados, e a gente vai dar os recadinhos finais. E se você costuma fugir nessa hora, fica um pouquinho, pode ter informação nova que você ainda não ouviu nos recadinhos finais, que a gente sempre diz para visitar o nosso site, que é o letsdata.ai, para baixar o nosso e-book gratuito sobre ciência de dados e também se inscrever na nossa newsletter semanal sobre ciência de dados, a famosa Data Science. Além disso, você pode se inscrever para ficar sabendo das próximas turmas da Jornada Cientista de Dados, que é um curso que o Let's Data criou para você se tornar um cientista de dados desejado pelo mercado. E para quem ainda não consegue se inscrever na jornada, lançamos o Data Science Essentials, que pode ser acessado no nosso site que é o letsdata.ai/DSE, e você vai alavancar, que esse curso vai alavancar o início da sua carreira como cientista de dados. Foi pensado para quem está saindo praticamente do zero e está lá disponível no nosso site. E o nosso Instagram é o @letsdata.ai e o Twitter é o letsdata.ai, tudo junto. E se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho de notificações para ficar sabendo dos nossos próximos episódios do podcast e do conteúdo de Data Science também. A gente está lá no Spotify, está no Medium. Nós dois aqui, o Felipe também, estamos lá no LinkedIn produzindo conteúdo também nas nossas páginas pessoais, então fiquem ligados. Então é isso, pessoal. Um abraço, obrigado e até a próxima. Let's Data!